Deixou até minha voz mais bonita. Querido, boa noite, graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus. Quem não me conhece aí? Ó, que bom que você não me conhece, não está perdendo nada, amém? Brincadeira, irmão. Olha, para mim é uma alegria imensa poder estar aqui hoje, podendo compartilhar uma palavra com vocês. Pastor Gilson me fez um convite. Irmãos, olha só, eu não sou pregador, tenha paciência comigo, sou pastor de igreja. Por isso há uma grande dificuldade da gente poder sair para pregar em outras igrejas. Mas quando é a igreja de um amigo, não tem como você negar. Então, pastor Gilson é um amigo, e aí não teve como negar, e hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, olha só, eu vou pregar uma palavra para a igreja, porque eu sou pastor de igreja. Então não espere nada novo, nada diferente, né? Porque eu vou pregar aquilo que o pastor de vocês prega, uma palavra para a igreja, amém? Hoje há uma alegria muito grande no meu coração, estou aqui com meu filho Iago, veio comigo, né? Foi meu motorista hoje, para a glória de Deus. Deixamos lá a minha esposa, a minha filha, cuidando da igreja. Hoje a minha esposa está lá para poder pregar, ministrar o louvor, nos ajudar, amém, irmãos? Então eu queria compartilhar uma palavra. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus. Eu tive muito conflito, né, diante daquilo que a gente gostaria de compartilhar com a igreja, mas nós entendemos que não é a nossa vontade, sim a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor, ela prevalece, continua prevalecendo. Então eu queria, querido, olha só, ficou latente no meu coração, eu fiquei em um conflito, em outras coisas que Deus tinha colocado, mas eu entendi que é isso que nós precisamos. Mateus capítulo 26, Mateus 26, nós vamos ler ele a partir do versículo 39, quando você encontrar, você dá um glória a Deus, aleluia, isso, porque o povo mais bonito de Santa Helena, região do Barreiro, está aqui, amém? Aí, ó, viu? Está aqui mesmo. Vamos lá, podemos ler? Mateus 26, 39 ao 44, quem diz amém? Então podemos ler, diz assim, olha, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, encontrou dormindo, porque os olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Repita comigo, orou novamente, pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Feche os olhos, Pai, nós oramos ao Senhor nessa noite. Pai, nós te damos autoridade, nós liberamos, Pai, para que o Senhor possa agir no nosso meio nessa noite. Ó Deus, quebranta, Pai, os corações aqui neste lugar, nos faça entender, ó Pai, em nome de Jesus, a tua mensagem. Ó Deus, fala conosco nessa noite, porque o Senhor fala com os presentes. Tira, Pai, tudo aquilo que não te agrada, tira tudo aquilo que não provém do Senhor. Fala conosco, quebranta o nosso espírito nessa noite, que possamos sair deste lugar, ó Deus, e testemunhar, meu Pai, que o Senhor estava presente e que o Senhor falou conosco de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Se assente aí em nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, olha, o Senhor, Ele foi falando muita coisa aqui ao meu coração, e eu quero compartilhar isso com vocês, com a igreja, em nome de Jesus. Esse capítulo de Mateus, capítulo 26, ele vai falar muitas coisas interessantes. Ele vai trazer para nós algumas riquezas, alguns detalhes. E uma das coisas que nos chama a atenção dentro desse capítulo
é quando Jesus ele começa a dialogar com os seus discípulos, e ele começa a preparar o coração dos seus discípulos para a sua crucificação. Ele começa a preparar o coração dos discípulos para a sua morte. Ele vai trabalhando ali com os discípulos, e ele começa a dizer que estava próximo ali a crucificação, estava próximo ali a sua morte. Dentro desse capítulo também nós vamos observar que Jesus pede para que prepare um lugar para a ceia, onde ele vai sentar com os seus discípulos, e dentro desse momento que ele senta com os seus discípulos, ele começa a aconselhar, ele começa a trazer algumas revelações, ele começa a dizer para os seus discípulos algumas coisas que iriam acontecer logo mais à frente. Então esse capítulo, ele é rico, ele tem muito detalhe para nós. Jesus também, ele vai abordar aqui algo muito interessante, que é o que nós acabamos de ler, a oração. E dentro, querido, desse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver aqui muitas coisas importantes. Nós vamos ver submissão, nós vamos ver obediência, nós vamos ver perseverança, nós vamos ver muita coisa importante aqui. Eu creio que você já leu esse texto várias vezes, esse capítulo várias vezes, então muita coisa que eu compartilhar aqui não vai ser novidade. Muita coisa que eu falar com você aqui você já ouviu, às vezes o próprio Deus já revelou para você. E uma das coisas que eu quero pegar aqui, querido, olha só, é o poder da oração. Por que, igreja? Porque a oração, ela traz o céu para a terra. Quando nós oramos, nós conseguimos trazer o céu, pelo poder da oração para a terra. Aquela paz que nós começamos a viver no momento da oração, é algo que nós vamos viver lá no céu. Então, quando nós começamos a orar, nós temos o poder de trazer o céu para a terra. A oração, irmãos, olha só, ela tem o poder de nos aproximar mais de Deus. Deixa eu deixar uma chave aqui para você. Tem pessoas que às vezes elas dizem assim, olha, eu estou passando uma luta, eu estou passando dificuldade, isso não é novidade. Mas quando nós começamos a passar muita luta, a passar muita dificuldade, a verdade é que nós estamos distante de Deus. E se nós estamos distante de Deus, a verdade é que nós não estamos orando. Porque a oração nos aproxima de Deus. Passar luta e dificuldade, todo mundo vai passar, mas nós vamos ter a estratégia do Senhor através da oração para vencer essas lutas e para vencer essas dificuldades. Irmão, por que hoje às vezes tem um público na igreja e quando passa 2, 3 anos é outro público? Porque as pessoas vão distanciando de Deus. Então a oração, ela tem o poder de nos aproximar diante de Deus. A oração, ela tem o poder de nos levar para o caminho da vitória, irmão. Olha só, é inadmissível você encontrar uma pessoa que se diz que ora e só anda em derrota. É inadmissível você ver uma pessoa que tem a prática da oração e anda em derrota. Porque a oração, ela vai nos levar para um caminho da vitória. Então eu queria que você virasse para o seu vizinho aí e falasse para ele, olha, a oração é importante na vida do cristão. Eu acho que a gente pode acrescentar um pouco mais, né? Na vida do ser humano. Eu acho que todo ser humano, ele precisa entender a importância da oração. E como eu disse aqui, nós vamos focar aqui dentro do que eu li, Jesus como Filho de Deus, ele vai nos mostrar a importância da oração. Jesus como Filho de Deus, irmãos, aqui como nós lemos, ele vai orar e ele ora por 3 vezes. Então Jesus, ele vai nos mostrar a importância da oração. Jesus, ele ora que todas as coisas que Jesus fazia, todas as coisas que Jesus fez, foi para ensinar, irmãos, a igreja, foi para ensinar a humanidade. Tudo que Jesus fez, ele deixou um ensinamento para nós. Tudo que Jesus suportou, tudo que Jesus passou, ele fez tudo isso para deixar um ensinamento para nós. E aqui ele deixa claro a importância da oração. E a oração na vida do crente, escute isso aqui, irmãos, independente do resultado, nós precisamos orar. Independente de qual seja a resposta, escute aqui uma coisa, se as coisas não acontecerem da forma que você almeja, que você espera, você não vai poder ter na sua mente aquela condenação, se eu tivesse orado. E se eu tivesse orado? Mas se você orou e não aconteceu, aí a gente vai entender que Deus, ele tem vontade absoluta e ele tem vontade permissiva. Então, ou seja, Deus permitiu, por isso não aconteceu, mas eu orei. Eu fiz o meu papel, eu fiz a minha parte. Então Jesus, ele vai deixar isso aqui para nós, ele vai nos mostrar isso aqui. Então, independente do resultado, nós precisamos orar. Por quê? Porque a oração prepara o nosso espírito. A oração, ela vai preparar o seu espírito.
Existem coisas, irmãos, olha só, que se o nosso espírito ele não estiver preparado, nós não conseguiremos suportar. Então nós permanecemos na oração, por quê? Porque ela vai preparar o nosso espírito. A Bíblia diz que a carne é fraca. Então o espírito precisa estar forte, para que nós venhamos suportar o que nós iremos enfrentar no nosso dia a dia. Independente do resultado, você precisa orar. Eu vim aqui pregar para uma igreja, irmãos, olha só, que tem projeto. Eu vim aqui pregar para uma igreja que tem sonho. Eu vim aqui pregar para uma igreja que quer crescer. Eu vim aqui pregar para uma igreja que quer se tornar referência aqui nesse bairro. Eu vim pregar para uma igreja que quer se tornar voz profética aqui nesse bairro. Então nós precisamos entender que a oração faz parte da nossa vida. Às vezes você vai dizer: pastor, mas você está pregando para uma igreja errada porque essa igreja ora. Que bom, continue orando. Continue orando, porque isso faz parte da vida do cristão. Mas olha só que coisa interessante, irmão. Jesus era alguém que já sabia do resultado. E por que ele orou? Porque ele entendia a importância da oração. Jesus era alguém, irmãos, que não era pego de surpresa. Não tinha como Jesus ser pego de surpresa. Nós, que em determinado momento da nossa vida, nós somos pegos de surpresa. Às vezes você acorda de manhã e é pego de surpresa com a sua esposa. Já viu? Tem dia que a mulher acorda e você fala: gente, o que aconteceu com essa mulher? Ué? Ou o marido também, né? Tem dia que a esposa acorda e fala: o que aconteceu com esse homem? Eu não fiz nada e esse homem está desse jeito. Nós, seres humanos, somos pegos de surpresa. Agora Jesus não. Jesus, ele não é pego de surpresa. Então Jesus, ele sabia do resultado. E mesmo assim ele ora por 3 vezes. E aqui nós aprendemos algo, igreja. Jesus, ele sabia do resultado. E por que ele ora por 3 vezes? Primeira coisa, para nos ensinar a perseverar. Nos ensinar a perseverança, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: eu não sei o que você almeja ministerialmente, eu não sei o que você almeja financeiramente, eu não sei o que você almeja, irmãos, olha só, na área empresarial, eu não sei o que você almeja, mas nós temos que aprender uma coisa: perseverar. Precisamos perseverar. A igreja precisa ser perseverante. Nós não podemos colocar algo no altar do Senhor no final do ano e hoje, irmãos, olha só, nesse mês que nós estamos, não saber mais o que eu coloquei. Eu não posso colocar algo em oração diante do Senhor e depois falar: está demorando muito tempo, eu vou mudar a estratégia. Eu acho que não é isso que Deus quer para mim. Eu acho que não é isso que Deus tem para mim. Não, Jesus, ele vai nos ensinar aqui a perseverar. Precisamos ser pessoas perseverantes. Não podemos desistir no primeiro tombo, irmão. Não podemos desistir na primeira porta fechada. Não podemos desistir, irmãos, olha só, no primeiro resultado negativo. Precisamos ser perseverantes. A primeira coisa que nós aprendemos aqui. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, isso aqui serve para a igreja. Isso aqui serve para a humanidade. Jesus, mesmo sendo Deus, ele esboça uma humanidade, uma humildade, porque ele vai orar, irmão. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: na maioria das vezes, nós não oramos, porque nos falta humildade. Então, na segunda coisa aqui, Jesus vai nos ensinar a ser humilde. Precisamos ser pessoas humildes, irmão. Precisamos entender isso. Não podemos permitir que essas coisas sejam arrancadas das nossas vidas, sejam tiradas das nossas vidas. Então Jesus, ele sempre vai nos ensinar algo. A primeira coisa que ele nos ensina é a perseverança. E a segunda coisa, seja humilde. Sabe o que é interessante, irmão? Por que nós precisamos ser humildes, irmão? Porque o Senhor, ele vai trazer algo que nós precisamos, numa embalagem que nós não gostamos. E aí, se você não tiver humildade, irmão, você perde a oportunidade de receber aquilo que Deus tem para você. Já viu que tem momento da nossa vida que nós estamos orando por uma resposta, aí levanta alguém, irmão, alguém que na sua cabeça é alguém que é seu inimigo, é alguém que te inveja, é alguém que se levantou contra você, aí vem essa pessoa te ajudar, aí você fala: Jesus, qualquer um menos ele, qualquer um menos ela. Já passou por isso, irmão? Graças a Deus que não, né? Então nós precisamos ter essa humildade, irmão. Porque a humildade vai nos fazer experimentar, receber algo que Deus, ele tem para nós. Olha só, Jesus foi alguém que andou nessa terra. Você sabe disso. Jesus foi alguém, irmãos, olha só, que ele cansou nessa terra. Jesus foi alguém que comeu, Jesus foi alguém que bebeu. Mas Jesus, ele fez tudo isso para destacar a sua humanidade, para mostrar: eu sou humano também. Para mostrar para nós que existem coisas que nós passamos, irmãos, que ele também passou, que ele também enfrentou. E como eu disse, Jesus fez tudo isso para nos ensinar.
Jesus estava fazendo todas essas coisas para nos ensinar. Jesus ele poderia usar a sua onipotência, Jesus poderia usar a sua onisciência, a sua onipresença, Jesus poderia usar tudo isso. Por quê? Porque a Bíblia diz lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, pois Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Então nós sabemos que Jesus tinha poder, nós sabemos que Jesus ele tem todo o poder, mas ele não usou em certos momentos esses artifícios, para quê? Para nos ensinar, irmãos, para mostrar para a humanidade que existem coisas que ele suportou e nós precisamos suportar. Aleluia! Existem coisas que ele suportou e nós precisamos suportar. Escute isso, houve um momento que Jesus permitiu que a sua humanidade falasse mais alto, para ele nos ensinar a importância da oração. Então Jesus ele permitiu, irmão, que o lado humano dele falasse mais alto, que o lado humano dele gritasse, para nos mostrar a importância da oração. Olha só, Jesus andou por toda parte, fazendo, curando, operando grandes milagres. Todas as pessoas que eram enviadas até ele libertava essas pessoas, aquelas pessoas que eram oprimidas pelo diabo, ele trazia libertação. Por quê? Porque Deus estava com ele. Porque o poder de Deus estava com ele. Podemos dizer que Jesus, ele estava tendo aqui nesse momento da oração, um conflito, irmãos. Mas um conflito de quê? Um conflito de vontade. No momento que nós oramos aqui, que Jesus, ele vai orar. E o pedido de Jesus é que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Tem momento da nossa vida que é assim, irmão. A gente não está dizendo para Deus direto, passa de mim esse caso, mas a gente está dizendo para Deus, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou enfrentando isso? Não estou conseguindo entender essa situação, não estou conseguindo entender esse problema, não estou conseguindo entender esse peso, essa luta, essa aflição. E Jesus ele se encontra aqui nesse momento, irmão, um conflito de vontade, um conflito, irmãos, onde ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que ele vai passar, e ele fala, Deus, olha, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa dor, se possível for, afasta de mim esse peso, afasta de mim essa crucificação, afasta de mim. Então Jesus, dentro desse conflito de vontade aqui, ele começa a orar. Ele começa a falar com Deus. Por que eu quero dizer para você aqui? Que nós, como ser humano, temos muitos conflitos de vontade. Tem muitas coisas que nós achamos que são boas para nós, e nós estamos nessa luta, e Deus está dizendo, está mostrando para nós que não é esse caminho. Deus já tinha mostrado para Jesus, não é esse caminho, Jesus. O caminho é o caminho da crucificação, mas Jesus entra nesse conflito de vontade. E nós entramos muito nesse conflito de vontade. Deus está chamando você para servir, você quer ser isso, você quer ser aquilo outro, você quer fazer aquilo, você quer fazer aquilo outro. Entramos nesse conflito de vontade. Irmão, entrar no conflito de vontade não é pecado. Pecado é você não entender a voz de Deus, não ouvir a voz de Deus e fazer o contrário. Porque, escute aqui uma coisa, Deus não vai mudar aquilo que Ele preparou para você, mas Ele vai mostrar que tem um caminho para que você venha percorrer. Deus não muda sonho de ninguém, irmão. Escute isso. Ele vai realizar o seu sonho, mas do jeito dele, da vontade dele. Ele vai preparar para que o seu sonho, irmão, se cumpra na sua vida, do jeito dele, da vontade dele. Então nós vamos ter esses conflitos de vontade, irmãos. Eu sei que tem gente que vai falar assim, pastor, então o senhor deitou e sonhou que ia ser pastor e é pastor. Lógico que não. Lógico que não foi assim. Mas as coisas que eu sonhei e projetei, irmãos, escute isso aqui. Hoje o Senhor está cumprindo ela na minha vida. Ele está cumprindo na minha vida. Mas hoje eu estou pastoreando. Hoje eu estou à frente de um ministério. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o Senhor está chamando você para o ministério. O Senhor está chamando você para fazer algo, irmãos. O Senhor está chamando você para exercer algo na casa dEle. Para você fazer algo na casa dEle. Já viu que tem tanta gente que vê problema, irmão? Tem gente que vê problema, olha para o louvor e fala, o louvor não está muito legal. Olha para os diáconos não está muito legal. Irmão, tem tanta gente para ver problema, nós não podemos ser mais um. Precisamos levar a solução. Precisamos trazer a solução. Então Jesus, ele está aqui nesse conflito. E eu falei para vocês que dentro dessa ministração, uma das coisas que nós iríamos entender, ver aqui dentro da ministração é o quê? É a submissão, é a obediência.
Porque Jesus, dentro desse conflito, ele pede para que Deus fizesse com que ele não passasse por aquele sofrimento, não passasse por aquela dificuldade, não passasse por aquele problema. Mas no final da oração ele diz: não seja feito aquilo que eu quero, mas o que o Senhor quer. Não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Sabe por que nós perdemos algumas oportunidades? Sabe por que nós não desfrutamos de algumas coisas? Porque na nossa oração nós oramos e falamos: Deus, aí que o Senhor faça isso, Deus, que o Senhor faça aquilo, que o Senhor faça aquilo outro, em nome de Jesus, amém. Nós temos que dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. E a Bíblia diz que a vontade do Senhor ela é boa e agradável. Boa, perfeita e agradável. Olha só, a diferença é que a maioria das vezes, a maioria das nossas vontades, elas são maiores do que a vontade de Deus, irmãos. Isso é bem verdade. As nossas vontades, elas se tornam maiores do que a vontade de Deus. Precisamos entender e aprender a renunciar a algumas coisas. Jesus, ele renunciou à sua majestade. Jesus, ele renunciou, irmãos, olha só, a sua divindade em determinados momentos. Por quê? Porque ele entende que o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Ele está nos ensinando isso aqui. E nós precisamos aprender isso. Aprender a renunciar a algumas coisas. Aprender a estar disposto, irmãos, a entregar algumas coisas. Precisamos aprender a fazer isso. E Jesus, ele está nos mostrando isso aqui. Ele está entregando toda a autoridade ao Senhor. Ele está entregando, irmãos, ele está colocando na mão do Senhor. Nesse conflito aqui que nós estamos falando, Jesus, ele está liberando e dizendo: olha, esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, Deus, essa é a minha vontade, Pai, essa é a minha vontade, Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a vontade do Senhor. Sabe o que Jesus faz aqui, irmão? Ele resolve o conflito, ele resolve o problema. E nós, irmãos, olha só, permitimos muitos problemas dentro da nossa casa, permitimos muitos problemas dentro da igreja, permitimos muitos problemas na nossa vida pessoal. Por quê, irmãos? Porque nós queremos que seja feita a nossa vontade. Não, tem que ser do nosso jeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira, tem que ser da minha forma. Jesus resolve aquele conflito, irmão. Ele fala: seja feita a tua vontade. Escute aqui, quando você opta pela vontade de Deus, você resolve todos os conflitos. A Bíblia diz que a paz será juiz nas nossas decisões. Aquilo que nós colocamos na mão de Deus traz paz no nosso coração, irmãos. Aquilo que você entrega para o Senhor traz paz no seu coração. Jesus, ele resolveu o conflito de vontade. Por quê? Porque ele renunciou à vontade dele para que permaneça a vontade do Senhor. É por isso, irmãos, que às vezes a vontade vai pedir para que você fique em casa. A vontade vai pedir para que você não venha. Mas você sabe que a vontade de Deus é que você esteja na igreja. A vontade de Deus é que você esteja em comunhão. A vontade de Deus, irmãos, olha só, é que você permaneça junto com os irmãos para que nós possamos formar a igreja. Por quê? Porque nós somos membros da igreja. E você às vezes pode achar que não faz falta, mas quando você não vem, faz falta. Porque um membro fora do corpo, ele não funciona. Um membro fora do corpo faz com que o corpo também não funcione bem. Então, que seja feita a vontade de Deus. Eu queria fazer duas perguntas para você aqui nessa noite. Duas perguntas. A primeira pergunta é, olha só, essa aqui, olha. O que Deus já fez por você? Você consegue lembrar? Você consegue falar? Você consegue nomear? O que Deus já fez por você? Porque quando nós entramos dentro desse conflito de vontade, quando nós entramos, irmãos, olha só, entendemos a vontade de Deus, entendemos também a nossa vontade, entendemos que nós precisamos renunciar, duas perguntas são levantadas, e a primeira pergunta é: o que Deus faz por você? O que Deus faz por você? É a primeira pergunta. Olha só, pensamos, irmãos, que quando as coisas grandes não acontecem, nós pensamos que Deus não está fazendo nada para a gente. Às vezes você pede a libertação de um filho, às vezes você pede a restauração do casamento, a libertação do marido, a libertação da esposa, coisas grandes, coisas visíveis, e nós pensamos: Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não está fazendo nada por mim. Mas, irmãos, nós precisamos entender que só de você estar aqui nessa noite, sentado, ouvindo a palavra, Deus já está fazendo algo por você.
A oração nos faz perceber, irmãos, olha só, as pequenas e as grandes coisas que Deus faz por nós. Eu creio que se eu pedir aqui para você falar, irmão, nós vamos ficar a noite toda aqui falando do que Deus faz por nós. A noite toda. Eu sou resposta do que Deus fez por mim hoje, me trazer lá de Santa Luzia para cá. Me fazer cortar aí esse anel aí e está aqui. Então nós precisamos entender isso. O que Deus faz por você? Nós precisamos ser sinceros nessa resposta, irmão. Nós precisamos ser sinceros em responder. Por quê? Porque às vezes nós estamos chateados, nós descontamos nas pessoas que estão à nossa volta, descontamos na noiva, descontamos, quando eu falo noiva, eu falo igreja. Por quê, irmãos? Porque nós não conseguimos ser sinceros em responder aquilo que Deus ele faz por nós. Agora tem a segunda pergunta, irmão. Quando nós entramos nesse conflito de vontade. E o que você faz para Deus? Porque às vezes questionar o que Deus faz por nós é fácil. Mas o que você faz para Ele? Porque às vezes nós queremos tratar Deus como nós tratamos a nossa família. Já viu que é assim? Tem marido que às vezes ele faz coisa para a esposa e quando a esposa reclama ele fala, mas você não vê nada que eu faço? Ou vice-versa, né? A esposa vira para o marido e fala, mas você não vê nada que eu faço? Às vezes nós queremos tratar Deus desse jeito. Deus, você não está vendo nada que eu estou fazendo, Deus. Olha a dificuldade que eu estou tendo, entrar no meu carro e vir para essa igreja cultuar o Senhor. O Senhor não está vendo não, Deus. Às vezes nós queremos tratar Deus dessa forma. O que você faz para Deus? Você consegue responder o que você faz para Deus? Porque às vezes nós achamos que estar aqui é demais, irmãos. Às vezes nós achamos que o que nós fazemos é demais. Eu creio que aqui não acontece, né? E nunca aconteceu. E porque isso também é uma fala de jovem, né? Jovem que é assim. Ah, não, estou fazendo demais para Deus, agora eu quero viver minha vida. Quero fazer minha faculdade, quero casar, quero realizar isso, quero realizar aquilo outro. E aí nós precisamos entender o que você está fazendo para Deus. O que você faz para Deus? Sabe por que às vezes fica difícil nós respondermos essa pergunta? Por o que nós fazemos para Deus? Porque, na verdade, nós fazemos tanta coisa e Ele mesmo não é a nossa prioridade. Por isso que, às vezes, nós não conseguimos responder. Porque, às vezes, nós pensamos que o que nós estamos fazendo é demais. E aí enjoamos e paramos de fazer. Ou deixamos de fazer. Agora, quando Deus é a nossa prioridade, irmãos, eu vou fazer tudo para Ele. E tudo por Ele. Amém? Uma das coisas que nós precisamos entender na igreja, irmãos, olha só, que o papel da recepção não é só do diaconato. O papel da recepção é da igreja. Então, quando eu chego, eu preciso cumprimentar quem está do meu lado. Você já cumprimentou quem está do seu lado? Já olhou para quem está do seu lado, irmão? Nós precisamos entender isso, o que eu faço para Deus. Irmão, escute aqui uma coisa. O que nós fazemos para Deus, irmãos, Deus nos vê, olha só, da mesma forma que Ele vê pecado. Já viu que não tem pecadinho nem pecadão, não é verdade? O que nós fazemos para Deus também, tudo que nós fazemos para Deus, irmãos, Deus Ele nos honra. Deus Ele vê, Deus Ele abençoa. Não importa se você está cumprimentando alguém lá fora ou se você está pregando aqui nesse altar. Não importa se você está abraçando alguém aí ou se você está ministrando louvor aqui. Se você está fazendo para Deus, Deus vê da mesma forma. Então deixa eu te perguntar novamente, o que você faz para Deus? Precisamos aprender, irmãos, olha só, com a oração de Jesus. A oração de Jesus, ela vai nos ensinar que não é o que eu vou ou o que eu tenho, não é quem eu sou. Nós precisamos entender que a oração de Jesus vai nos mostrar quem Deus é, quem Deus representa para nós. Porque a oração de Jesus, ela vai nos ensinar que não é eu que vou ter algo de Deus, mas é Deus que precisa ter algo de mim. Porque às vezes nós oramos para ter algo de Deus. Não, Deus é que precisa ter algo de nós. Deus é que precisa tirar algo de nós. A oração, irmãos, olha só, na vida do crente, ela tem uma grande importância. Primeiro, saiba que a oração, ela traz a transformação da sua vida, irmãos. Quando você ora, a sua vida é transformada. Tem pessoas que têm uma vida transformada, irmão, de uma forma progressiva, mas tem gente que tem uma vida transformada de forma explosiva. Tem gente que aceitou Jesus ontem, irmão, e já está voando. E tem gente que tem 365 anos na igreja e está crescendo a cada dia. Mas tenha paciência, porque Jesus ele vai fazer uma obra explosiva e uma obra progressiva. Mas alguma coisa está acontecendo. Então nós não podemos parar de orar, irmão. Não pare de orar. Olha só, é igual lá na igreja, onde eu estou como pastor. Eu comecei a fazer umas caminhadas, não parece, né, irmãos? Mas eu comecei a fazer umas caminhadas.
E aí, alguns irmãos, você sabe que tem alguns irmãos que são mais assim, íntimos, né? E eles viraram e falaram, pastor, quanto tempo tem que o senhor está fazendo caminhada? Eu falei, cara, tem uns 2 meses. Sério, pastor? Eu falei, sério, tem uns 2 meses. Eu falei, por que não parece não? Ele falou, parece não, pastor. Aí eu falei, mas agora imagina se eu não estivesse fazendo esses 2 meses. A oração é da mesma forma. Às vezes você ora, o marido chega bêbado. Às vezes você ora, o filho está nas drogas. Às vezes você ora, as latas estão vazias. Às vezes você ora, a porta fechou. Mas imagina se você parar de orar. Então nós não podemos parar de orar. Independente de qual seja o resultado, não pare de orar. Não podemos parar de orar, irmão. Jesus vai nos mostrar esse segredo. Não importa se você entrou aqui na igreja e tem pessoa que chegou agora na igreja e você já tem muito tempo e as coisas estão acontecendo na vida dela e ainda não aconteceu na sua, mas não pare de orar. Não pare de orar, irmão. Comece a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Comece a orar, irmãos, e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Comece a perguntar ao pastor dessa igreja, pastor, quantos obreiros tem nessa igreja? Ah, tem 10 obreiros, então agora vai ter 11, porque eu vou começar a orar para Deus me levantar como obreiro. Pastor, quantos ministros de louvor tem nessa igreja? Tem 20, então eu vou começar a orar, porque agora tem 21. Eu vou colocar o reino em primeiro lugar. Nós precisamos entender isso, ainda que essas coisas não aconteçam, mas você vai estar orando. E se elas acontecerem, você vai estar pronto, irmão. É por isso que nós temos que orar. A oração prepara o nosso espírito e automaticamente prepara a nossa carne. Já viu, irmãos, que tem pessoas que perdem a oportunidade? E por que nós perdemos a oportunidade? Na maioria das vezes, irmão, porque não estamos preparados. Não estamos preparados. Eu já tive uma oportunidade, irmãos, eu entendo que Deus ele tem um plano, tem um propósito dele, mas eu já perdi uma oportunidade, eu trabalho até hoje. Eu perdi uma oportunidade de trabalho, irmão, por quê? Porque faltava um curso no meu currículo. E era uma grande oportunidade. E nós perdemos a oportunidade porque não estamos preparados. Existem coisas que Deus ainda não fez na nossa vida porque não estamos preparados. E a oração ela vai nos preparar, irmão. Uma oração sincera, você confessa os seus pecados ao Senhor. Uma oração sincera, você se derrama diante do Senhor. Uma oração sincera traz revelações para o seu coração. Uma oração sincera faz você avançar. Uma oração sincera, irmãos, olha só, mostra coisas que ainda não foi mostrado para ninguém. Então nós precisamos entender, você precisa entender, nós não podemos parar de orar, irmão. Colocar o reino em primeiro lugar, irmão. Jesus ele vai nos mostrar isso. Por que Jesus foi para a cruz, irmão? Para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Então Jesus, ele ora, ele entende a vontade de Deus, ele renuncia à sua vontade, porque para um bem maior, nós precisamos entender isso. Por isso que quando eu oro, eu não vou ter algo de Deus, mas Deus vai ter algo de mim. E o que Deus tem de mim, irmãos, na maioria das vezes nem será para o meu benefício, mas será para benefício daquelas pessoas que estão à minha volta. Nós precisamos ter no nosso coração, irmão, aquele orgulho, irmão. Poxa, eu não vivi isso, mas tem gente vivendo aquilo que eu orei. Porque é melhor você ter alguém falando que está vivendo aquilo que você orou, irmão, do que alguém falar que está vivendo aquilo que você não orou, ou você querer viver algo, irmãos, que você não orou, que você poderia ter ajudado alguém, ter estendido a mão para alguém, e você não fez isso, mas agora tem coisas que você nem sabe, irmão. Eu falo isso de experiência própria. Eu estava num conflito pastoral, irmão, um conflito de líder, e olhando para a igreja e falando, Deus, onde eu estou errando? Deus, o que está acontecendo com esse povo? O que está acontecendo com essa igreja? E aí eu recebi um áudio de um irmão. E ele falou para mim assim, pastor, o senhor não deve lembrar, mas eu entrei na igreja, no dia que eu entrei o senhor estava pregando. Eu entrei com pince na sobrancelha, eu entrei com pince na orelha, eu entrei com pince no rosto, eu entrei com pince na língua, eu entrei desse jeito, pastor, e o senhor orou, o senhor liberou uma palavra, e o senhor lembra que eu fui no altar, o senhor orou comigo, e lá no altar eu tirei todos os pinces. Eu falei, filho, que maravilha. E ele disse assim, eu queria dizer para o senhor, pastor, que até hoje eu estou na presença de Deus, e digo mais, hoje eu voltei para o louvor e eu estou tocando na igreja. Escute aqui para você entender algo, tem coisas, irmãos, que nós vamos fazer para as pessoas que nós não vamos lembrar, mas as pessoas nunca vão esquecer. Elas nunca vão esquecer, irmão. Existem algo que as pessoas podem rejeitar de nós, irmão. Tem gente que pode rejeitar a nossa amizade, irmão. Tem gente que pode rejeitar a nossa ajuda, mas ninguém pode rejeitar a nossa oração.
Ninguém pode rejeitar a sua oração. Você tem um filho lá que às vezes não quer vir para a igreja, você tem um marido que não quer vir para a igreja, tem uma esposa que não quer vir para a igreja, irmão, mas eles não podem rejeitar a sua oração, então não pare de orar. Não deixe de orar, irmão. Entenda isso. Nós não podemos parar de orar. E escute aqui, irmãos, como eu disse, tem coisa que nós fazemos que nós não vamos lembrar, mas as pessoas não esquecem. É o que acontece com muitos filhos, depois que as mães morrem, depois que os pais morrem, depois que os avós morrem, quando eles vão para Jesus, eles lembram. Minha mãe nunca deixou de orar, meus pais nunca deixou de orar, minha avó nunca deixou de orar, e hoje eu estou aqui. Mas por que passou tanto sofrimento? Por que passou tanta luta? Porque foi desobediente, irmão. Porque foi insubmisso, porque não orou. Então nós temos que aprender isso. Eu sei, irmão, eu quero falar com você, não quero contar história aqui para você, não. Nem tudo é um mar de rosa. Tem dia que nós levantamos e não queremos orar. Eu falo isso como pastor, irmão. Falo isso como líder, tem dia que é difícil. Por quê, irmãos? Porque a oração não é algo fácil, mas a oração é aquilo que vai nos sustentar. Então Satanás, ele vai fazer de tudo para que você não ore. Às vezes você vai deitar e você fala, amanhã eu vou levantar, vou fazer o meu devocional, amanhã eu vou levantar, eu vou orar, e acontece uma coisinha, você deixa de fazer aquilo que você projetou. Mas deixa eu te falar uma coisa, se isso já aconteceu com você, se arrependa e volte a fazer de novo. Não fique sem fazer. Tem dia que a gente vai ter que fazer sem vontade mesmo, eu falo isso de experiência própria. Tem dia que a gente faz sem vontade mesmo, mas não podemos deixar de fazer. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus, irmãos, olha só. Ele diz para o Senhor, ele diz para Deus, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas ele reconhece que Deus, ele tem a palavra final. E ele diz, seja feita a tua vontade. Quando nós oramos, nós entendemos isso, Deus tem a palavra final, irmão. Por isso que às vezes, olha só, um pastor ele sustenta, irmãos. Um pastor ele permanece porque ele entende que Deus tem a palavra final. E a igreja precisa entender isso, irmão. A igreja não pode ver diferente do pastor. A igreja não pode caminhar diferente do pastor. Então nós precisamos entender isso. E Jesus ele nos ensina. Olha só, naquele conflito ele entende que Deus tem a palavra final. Eu queria liberar isso aqui para você. Eu não sei qual tem sido as suas acusações. Eu não sei qual tem sido as suas lutas e as suas dificuldades. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. A palavra final é do Senhor. A palavra final é aquela que o Senhor liberou para a tua vida. Não importa se separou, irmão, não importa quantos anos, qual que é a palavra que Deus te liberou. Não importa se chegou uma enfermidade, qual que é a palavra que o Senhor te liberou. Não importa se a porta fechou, qual que é a palavra que Deus te liberou. A palavra final é dele, irmão. E a palavra dele não muda. Então nós precisamos entender isso. E não podemos parar de orar. Por que nós não podemos de orar, irmãos? Porque quando nós oramos, nós preparamos o nosso presente e o nosso futuro. Eu não posso decidir o futuro, você não pode decidir o futuro. Nós não podemos, irmão. Mas nós precisamos viver o presente que Deus nos dá, irmãos. Entendendo que se vivermos o presente que Deus nos dá, automaticamente nós teremos um futuro. Tiago, ele vai dizer algo interessante. Lá em Tiago 4,13, ele diz assim, olha, vocês não sabem se estarão vivos amanhã. São como neblina, e a pouco se dissipa. Vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos para realizar isso. Isso fala de submissão, irmão. Isso fala de reconhecer a autoridade de Deus, reconhecer a autoridade do Senhor, e nós precisamos entender isso. Então, para que eu tenha um futuro melhor, eu preciso ter um presente melhor. Nós não podemos viver preso no passado. Tem gente que vive preso no passado, ele fica lembrando do que ele fez no passado. Tem gente que fica lembrando quantas vezes ele orou no passado, quantas vezes ele ajudou as pessoas no passado. Irmão, não fique preso no passado. Quem vive preso no passado, escute isso aqui, quem vive preso no passado é o mesmo que está dizendo, Deus tem problema com o futuro. E Deus não tem problema com o passado e nem com o futuro. Porque se Deus tivesse problema com o passado, você não estaria aqui. Porque o nosso passado não foi bom.
Mas Deus não tem problema com o passado e muito menos problema com o futuro. Então nós precisamos, em nome de Jesus, viver o presente, viver o agora. Tiago está querendo mostrar para nós, mostrar para a igreja que a vontade de Deus precisa ser o nosso primeiro plano, irmãos. A vontade do Senhor não pode ser o segundo plano. Tem gente que projeta para alcançar algo, projeta para fazer algo, mas a vontade de Deus é segundo plano. Porque Ele já projetou tudo, Ele já fez tudo, aí depois Ele fala, agora eu vou orar. Não, irmão, antes de você projetar, antes de você planejar, ore. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Então nós precisamos entender isso, você precisa entender isso. A igreja precisa entender isso. O erro do ser humano, irmãos, olha só, é não deixar Deus assumir o controle. É como se fosse um controle de televisão, né? A gente liga a televisão e fala, o controle está na minha mão. Aí só que às vezes o menino chega, pega o controle e ele domina a televisão, não é assim? Vocês têm um filho que domina a televisão? Eu tenho um neto que domina a televisão, irmão. Chega em casa, acabou, não dá para assistir filme, não dá para assistir futebol, não dá para assistir nada. É só os desenhos. E sabe o que é mais complicado? Ele chega falando o nome de um desenho que a gente não consegue decifrar. E aí é uma luta, irmão, porque tem que adivinhar o desenho que ele quer assistir. E ele vai falando o nome, a gente não consegue. E liga para o pai, liga para a mãe, liga para a tia e fala o que ele está falando. É aquela luta. A nossa vida às vezes é assim. A gente quer entregar o controle para Deus. A gente fala que Deus vai assumir o controle, mas a gente toma o controle da mão de Deus. A gente pega o controle da mão de Deus. Então o maior erro do ser humano é isso, é não deixar Deus assumir o controle. Escute aqui, irmãos, eu já falei isso, mas eu quero falar com mais detalhe. Deus não frustra e nem paralisa os nossos sonhos. Deus não vai frustrar e nem paralisar os nossos sonhos. Só que Deus, Ele faz os nossos sonhos, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante para você que tem aí a sua empresa, ou que sonha com a sua empresa. Deus, Ele não frustra os nossos sonhos e nem paralisa, mas Ele faz com que nós nos tornamos bênção para outras pessoas. A obra de Deus, irmãos, olha só, e a obra de Deus na nossa vida precisa ser bênção para as nossas vidas. Deus, Ele faz com a nossa vida como Ele faz com as frutas. Você já viu um pé de banana comendo banana? Quem já viu? Não. Mas Ele produz banana para que as pessoas comam da banana. Então Deus, Ele vai permitir que a gente produza algumas coisas para que outras pessoas sejam beneficiadas, para que outras pessoas sejam alcançadas. Então Deus não vai frustrar os seus sonhos, Deus não vai paralisar os seus sonhos, mas aquilo que Deus vai permitir que aconteça na sua vida, vai ser para que você abençoe o reino de Deus. E quando nós abençoamos o reino de Deus, eu não estou falando de você pegar todas as suas riquezas e trazer para cá, não. Se Deus tocar no seu coração, faça isso, mas é para que você abra a porta de emprego para outras pessoas. Que você seja um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Então Deus não vai frustrar os nossos sonhos e nem paralisá-los, mas se nós colocarmos os nossos sonhos na mão de Deus, se nós colocarmos Deus na frente, Ele vai nos conduzir para o lugar determinado, irmão. Sabe por que demora? Sabe por que está demorando, irmão? Porque nós não entregamos na mão de Deus. Nós não colocamos na mão de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, quando nós colocamos na mão de Deus, mesmo que demore, nós vamos descansar. A fala de quem coloca na mão de Deus é diferente daquele que não coloca. Quem coloca na mão de Deus, você pergunta para ele, e aí? E o negócio lá? E aquilo lá? Ele vai falar, Deus está trabalhando. Agora quem não coloca na mão de Deus, fala, não, está tendo um monte de problemas, vou ter que colocar um advogado, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Agora quem coloca na mão de Deus, descansa, irmão. Então nós precisamos entender isso. Eu queria dizer para você, eu saí de Santa Luzia para ajudar alguém aqui nessa noite. E às vezes tudo que você precisava ouvir é só isso aqui, ó. Coloca na mão de Deus. Às vezes a mensagem para você nessa noite, a pregação para você nessa noite é coloca na mão de Deus. Amém? Às vezes você pode dizer assim, eu quero fazer uma outra pergunta para você. Olha só, você sabe quanto custa o reino de Deus, irmão? Você já parou para pensar? Quanto custa o reino de Deus? Às vezes você vai falar, nunca me fizeram essa pergunta. Ou às vezes você vai dizer, não, já me fizeram essa pergunta. Eu até tenho a resposta. O reino de Deus é de graça. Não é assim? As pessoas elas vão dizer, pastor, quanto custa o reino de Deus? O reino de Deus é de graça, pastor. Sim, o reino de Deus é de graça. Mas o reino de Deus é pela graça. Mas não é de graça, irmão. Nós temos que entender isso. O reino de Deus é pela graça. Mas ele não é de graça. Amém? Nós precisamos entender isso. Então, se nós colocarmos um valor no reino de Deus, nós vamos entender que o reino de Deus custa tudo que nós temos.
O reino de Deus, ele vai custar tudo que nós temos. Porque, olha só, a graça não nos faz ter mérito, irmãos, por pertencermos ao reino de Deus. Porque o mérito é de Jesus que foi para a cruz. Então, se eu falar que eu tenho mérito para estar no reino de Deus, eu estou anulando a cruz. Eu estou anulando a crucificação. Então, eu não posso dizer que o reino de Deus é mérito meu, que alcançar o reino de Deus é mérito meu. É mérito da morte de Jesus. É mérito da crucificação de Jesus. E quando nós falamos isso, irmãos, olha só, quando nós entendemos isso, nós vamos dar tudo que nós temos para o Senhor. Não estou falando de riqueza, não, irmãos. Nós vamos dar aquilo que tem mais valor do que riqueza. Você sabe o que tem mais valor do que riqueza? Quem sabe? O tempo, irmão. O tempo. O tempo é a moeda mais valiosa que nós podemos dar para o Senhor. Então, quando nós entendemos que o reino de Deus custa tudo, eu vou dar o meu tempo para Deus. É por isso que eu não posso olhar para o relógio quando o culto demora. Por quê? Porque eu estou dando o meu melhor para o Senhor. E o reino de Deus custa o meu melhor. Quando nós entendemos isso, quando a igreja entende isso, irmão, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus ele tem para nós. Olha só, se nós não valorizarmos o ato de Jesus na cruz do Calvário, para nos comprar, para nos levar para o reino de Deus, nós vamos entender que o reino de Deus não custa nada. Mas quando nós valorizamos a morte de Jesus, quando nós valorizamos a crucificação de Jesus, nós entendemos que o reino de Deus custa tudo o que nós temos. E a maior dificuldade nossa é essa, irmãos, que só queremos entregar aquilo que nós pensamos que podemos entregar. Tem coisa que Deus nos pede, irmão, não é verdade? E quando Deus nos pede alguma coisa, a gente entende que Deus nos pediu algo. Por quê, irmão? Porque é diferente. Aquilo que Deus nos pede dói, irmão. Aquilo que Deus nos pede nos faz avaliar. Aquilo que Deus nos pede nos faz somar. Aquilo que Deus nos pede é diferente, irmão. É diferente quando você vem e entrega algo para Deus. Mas quando você entende que Deus está te pedindo, aquilo é diferente. Você sente algo diferente. Então nós precisamos entender isso. Porque às vezes Deus vai te pedir os seus amigos. Às vezes Deus vai te pedir os seus relacionamentos. Às vezes Deus vai te pedir o seu trabalho. Às vezes Deus vai pedir as suas finanças. Às vezes Deus vai pedir você muita coisa. Por quê? Porque nós entendemos que essas coisas não são valores, mas essas coisas são as coisas que tomam o nosso tempo. Quando essas coisas se tornam prioridade, irmão, Deus se torna secundário na nossa vida. Mas quando nós temos uma vida de oração, nós entendemos que nós vamos entregar tudo para Deus. E essas coisas serão secundárias na nossa vida. E Deus será primeiro na nossa vida. Porque Deus precisa ser primeiro. O reino de Deus custa tudo isso, irmãos. O reino de Deus vai custar tudo isso. Então nós temos que entender que as nossas amizades, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, as nossas finanças, até mesmo a nossa família, não são maiores que o reino. Jesus ele vai deixar claro, irmão, que se nós não tivermos essa disposição, ele vai dizer isso, se nós não tivermos disposto a abrir mão de tudo isso, para ganhar o reino de Deus e valorizarmos o reino de Deus, quando nós abrimos mão de tudo isso, quando nós valorizamos o reino de Deus, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus ele tem para nós. É o que ele diz lá em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu te fazer uma pergunta: quais são essas coisas? Casamento, faculdade, família, ministério, são essas outras coisas, irmãos. Mas elas serão bênção na nossa vida, se nós colocarmos o reino em primeiro lugar. Lá em Lucas 14, 25 ao 33, escute aí, já estou caminhando para o final, diz assim, olha, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ele, disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que vierem rirão de você, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Você consegue entender isso, irmão?
Tem muita gente que elas vão rir de coisas que nós falamos que vamos fazer e não terminamos, que começamos e não acabamos. Na obra de Deus é assim. O que Jesus está querendo dizer para nós aqui? Nós precisamos entender quanto tudo vai custar, fazer o cálculo e depois ver se nós vamos dar conta. Por isso que eu disse que o reino de Deus é pela graça, mas não é de graça. Eu tenho que ver, irmãos, olha só, se eu vou dar conta. Aqui é quarta e domingo, né? Eu tenho que ver se eu vou dar conta de estar no culto quarto, estar no culto domingo. Não é eu vou no domingo e se tem que estar no domingo. Então faça o cálculo. Vai dar conta? Nós temos que entender isso. Jesus ele está deixando claro aqui. Olha só, se você não consegue renunciar àquilo que eu falei, amizade, relacionamento, trabalho, se você não consegue renunciar a essas coisas, então não tente seguir Jesus. Não tente seguir o Senhor. Uma das coisas que vai nos preparar, irmãos, para isso é a oração. Quando eu falo de renunciar a essas coisas, irmãos, olha só, quando a gente fala de renunciar ao trabalho, não é você falar assim, agora não vou trabalhar mais, vou viver só lá na igreja. Não, não é isso. É você entender que tem algumas horas extras que você pode abrir mão. É você entender que tem alguns dias que você vai para a empresa que você pode abrir mão. É entender isso. Tem gente que às vezes ele fala assim, eu vou olhar na minha empresa, porque se eu não tiver que fazer hora extra, eu vou estar no culto, eu vou estar no congresso, eu vou estar no encontro, eu vou estar nisso, eu vou estar naquilo. Então eu preciso fazer o cálculo, irmãos, e ver se eu vou dar conta. Porque vai custar tudo que eu tenho. E Jesus ele está sendo claro, o meu reino precisa ser governo na sua vida. O reino de Deus precisa ser governo na nossa vida. Escute aqui, se o reino de Deus não governa a sua vida, quem está governando? Se o reino de Deus não existe governo sobre a sua vida, quem governa? A oração de Jesus vai nos mostrar que precisamos ser submissos. E a submissão, escute isso aqui, irmãos, ela vem com disciplina. Eu cresci numa família, irmãos, uma família toda desregrada, toda desregrada. E eu fui aprender algumas coisas com a minha esposa. Escute isso aqui. Sabe o que eu fui aprender com a minha esposa, irmão? Dar bom dia. Na minha família não tinha isso. Acordava, era cada um por si. Cada um defendia o seu pão. Na minha família era assim. Era uma família muito difícil. E aí eu falei com a minha esposa, olha, isso é pesado para mim, escute isso, irmão. Eu falei isso para ela quando a gente foi casar, isso é pesado para mim, levantar, dar bom dia, chegar, dar bom dia, chegar, era pesado para mim, mas aí o que eu tinha que fazer? Me disciplinar. Na nossa vida é isso, irmão. Então eu não estou cobrando algo de você, para você começar a fazer amanhã. Eu estou dizendo que nós precisamos fazer isso, então nós precisamos entrar nessa disciplina. Eu falei da minha caminhada, irmão. Você acha que é fácil começar uma caminhada? Não é fácil, mas eu tive que entrar numa disciplina. A igreja precisa entrar nessa disciplina. Nós precisamos entrar nessa disciplina. Você precisa entrar nessa disciplina. Paulo ele vai nos ensinar isso aqui. Lá em Filipenses capítulo 4, 11 ao 13, ele diz assim, olha, não estou dizendo isso porque esteja necessitando, pois aprendi a adaptar-me tanto em qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque todas as coisas posso naquele que me fortalece. É uma disciplina, irmão. Nós precisamos entender isso, precisamos nos disciplinar. Paulo, ele está falando de um conflito. Qual que é o conflito, irmão? A igreja, as pessoas, elas entram nesse conflito quando nós começamos a passar uma crise, quando nós começamos a ter dificuldade, nós entramos em uma crise, em um conflito. E Paulo estava dizendo isso, eu aprendi a passar fome, mas eu também aprendi a ter fartura. Por quê, irmão? Porque a crise revela o nosso coração. A crise vai revelar quem é Deus na sua vida. A crise vai revelar os seus amigos. A crise vai revelar a sua família. E a crise vai revelar o seu coração. O nosso coração precisa ser o mesmo, irmão. Com crise ou sem crise, o nosso coração precisa ser o mesmo. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Hebreus capítulo 5, versículos 7 ao 9. Diz assim, olha, durante os seus dias de vida na terra,
Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte. Lembra que nós oramos? Que Jesus, nós lemos que Jesus orou por 3 vezes, e ele ora e ele chora diante de Deus, aquele que poderia livrar ele da morte. Olha o que Hebreus está dizendo: sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Ele foi ouvido por Deus por causa da sua submissão, mas ele foi obediente à decisão de Deus. Escute aí, versículo 8: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Nós precisamos entender que a crise vai revelar o nosso potencial, irmão. A crise não pode revelar a nossa murmuração. A crise não pode revelar, irmãos, olha só, a nossa renúncia. A crise tem que revelar a nossa perseverança. A crise tem que revelar a nossa fé. A crise tem que revelar que o nosso coração está em Deus, irmãos. A crise precisa fazer isso, e o texto aqui de Hebreus está revelando isso para nós. Tudo que Jesus sofreu, o coração de Jesus foi revelado. E o que Jesus revela para nós? Seja feita a sua vontade. Então a crise precisa revelar isso. O que você está passando lá na sua casa, irmão? O que você está passando lá na sua família? O que você está passando lá no seu trabalho, irmão? Deixa essa crise revelar o Deus que você acredita. Deixa essa crise revelar o Deus que você serve. Sabe o Deus que faz você vir aqui todos os domingos? Sabe o Deus que faz você vir aqui todas as quarta-feiras? Faça com que essa crise revele o Deus que você serve. A crise, irmãos, olha só, ela vai mostrar o nosso nível de entrega, porque tem gente que fala assim: olha, eu só posso entregar aquilo que eu tenho. Sabe por que nós não entregamos, irmãos, e pensamos assim? Ou melhor, sabe por que nós não temos para entregar? Porque nós pensamos assim. Porque quem entrega, irmão, vai ter para entregar. Agora quem pensa, só posso entregar o que eu tenho, não entrega nada, e nem vai ter nada para entregar, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Então nós precisamos entender isso, irmão. A crise precisa revelar o nosso nível de entrega. Escute isso aqui: hoje, irmãos, nós precisamos entregar para Deus os nossos sonhos, entregar para Deus, irmãos, os nossos planos. Hoje nós não entregamos, irmãos, não colocamos Deus na nossa totalidade. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não temos que avaliar. Tem gente que avalia: eu vou entregar para Deus, deixa eu ver se vai compensar. Deixa eu ver se vai compensar fazer isso para Deus. Deixa eu ver se vai compensar ser líder na igreja. Eu vejo tanto líder sofrendo. Deixa eu ver se vai compensar. Deixa eu ver se vai compensar eu entregar minha vida para Jesus. Deixa eu ver se vai compensar eu abrir a minha casa para uma célula. Deixa eu ver se vale a pena. Não, irmão. Eu não preciso avaliar quanto que vai me custar. Porque Jesus já deu uma resposta para nós, custou a vida dele. E hoje ninguém precisa morrer por causa do ministério. Nós só precisamos viver por ele. Só viver por causa do ministério, irmão. Viva por causa do seu ministério. Eu falo lá na igreja onde eu estou como pastor, a minha preocupação não é quantas pessoas vêm no culto, irmão. A minha preocupação é quantas pessoas vão sair do culto e vão cumprir missões lá fora. Vão cumprir missões na escola, vão cumprir missões no emprego, vão cumprir missões na faculdade, vão cumprir missões na rua, vão cumprir missões na vizinhança. Essa é a nossa preocupação. Não é a quantidade que entra, mas é como eles estão saindo, aqueles que entraram. Essa tem que ser a nossa preocupação. Olha só, Jesus está diante da cruz, do sofrimento, e quando nós olhamos, irmãos, para o que Deus nos pede, nós achamos muito, nós achamos injusto. Você já viu que tem gente que é assim: poxa, Deus só pede para mim, Deus está sendo injusto, por que Deus está pedindo isso para mim? Por que Deus está falando isso comigo? Já viu que tem gente que é assim? Tem gente que vira e fala: mas Deus só pede para mim perdoar, Deus só pede para mim amar, Deus está sendo injusto. Deus não está sendo injusto, irmão. Deus está pedindo aquilo que Ele entende que você tem condições de entregar. E eu estou ajudando alguém aqui, porque Deus já liberou no seu coração que é você que tem que perdoar, é você que tem que ir, é você que tem que abraçar, é você que tem que liberar. Deus já falou com você. Eu só vim aqui testificar. Entenda aqui, irmãos, olha só, Deus, Ele faz coisas interessantes, irmãos, e algumas coisas nós não entendemos. Por quê? Porque no início, irmãos, piora, no meio descontrola, mas no final dá tudo certo. Já viu quando Deus chama Abraão? Deus chama Abraão, irmão, que loucura. Sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. No meio do negócio, o que acontece? Deus permite ele ficar com Agar. Você conhece a história, ter um filho com Agar. O negócio piora, irmão.
Mas no final o que acontece? Ele é pai da fé, irmãos. No final ele é o pai da fé. Olha só, Deus ele faz isso com José, irmão. Ele dá para José um sonho. José fala, vou dominar, vou ser empresário, vou ser isso, vou ser aquilo, vou ser aquilo outro. Aí o que acontece no meio? José é preso, irmãos. O que acontece no meio? José apanha. O que acontece no meio, irmão? José vai lá para a cadeia, fica lá no final da cadeia, lá preso, irmão. Mas o que acontece no final da história? Ele se torna governador do Egito, irmão. Então nós precisamos entender isso. E eu estou ajudando alguém aqui, porque Deus ele te pediu algo, irmão. E você está falando, poxa, Deus me pediu, eu fui obediente, o trem está todo complicado, e no meio está pior. Mas aguenta firme, irmão, que no final vai ser melhor. Aguenta firme que no final vai ser melhor, porque nós conhecemos o final de Abraão, nós conhecemos o final de José, nós conhecemos o final de Jó, irmão. Nós precisamos entender isso. No final será sensacional. Você pode me ajudar para nós terminar? Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, olha nos olhos dela e fala assim, aguenta firme, porque no final será sensacional. Você pode ficar de pé no nome de Jesus? Você pode se colocar de pé? Oh, aleluia! Fica de pé no nome de Jesus, querido. Aleluia! Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nós falamos aqui de oração. Nós falamos de submissão, querido. Nós falamos de entrega. Eu creio que nessa ministração Deus falou tanta coisa com você. Deus ministrou tanta coisa no seu coração. Deus falou tanta coisa. Deus te pediu tanta coisa. E eu queria te dar um minuto aí, para você ser sincero diante de Deus. Para você falar com Deus. Fale com Ele aí. Fale com o Senhor. Senhor, minha adoração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha oração já não passam de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração pode ser a sua história, querido. Sequidão, pode ser a sua história, pode ser a sua história. Um deserto. E até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Vem, Senhor, vem, Senhor. Abre o céu, Senhor. É sobre a tua noiva, Senhor, nessa noite. É sobre a tua igreja nessa noite. Deixa a chuva descer. Oh, aleluia. Louva, igreja. Abre o céu, Senhor. Deixa a chuva descer. Aleluias. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Seja sincero, igreja. Seja sincero. Deixa a Seja chuva sincero, molhar, encharcar essa terra seca. Aleluia. Eu queria pedir um sinal, fecha os olhos, eu queria pedir um sinal da igreja. Deus falou com você, querido. Se Deus falou com você, eu queria que você levantasse sua mão direita. Deus falou com você nessa ministração. Deus te pediu algo nessa noite. Eu queria que você levantasse a mão. Se Deus te pediu algo. Porque você sabe o que Deus te pediu. Você sabe o que Deus está te pedindo. Eu queria encorajar você a ser submisso nessa noite, a ser obediente nessa noite e a entregar para Deus aquilo que Ele te pediu. Então eu queria te dar a oportunidade para você fazer isso. Faça aí o que Deus te pediu.
Faça o que Deus te pediu. Às vezes algumas pessoas Deus pediu para que você viesse até o altar e renovasse a sua aliança com Ele nessa noite. Renovasse a sua vida de oração com Ele nessa noite. Algumas pessoas Deus pediu para que você fizesse uma aliança com Ele. Entregasse a sua vida para Ele. Deixasse Ele assumir o governo. Deixasse Ele assumir a direção. Então seja sincero a Ele nessa noite. Em nome de Jesus. A canção vai continuar. Faça o que Deus te pediu. Às vezes Deus pediu você para liberar perdão para alguém que está aqui nessa noite, querido. Às vezes Deus pediu para você abraçar alguém aqui nessa noite. Você entende que foi Deus que pediu, porque dói, porque é difícil. Nós ministramos isso, mas nós oramos, querido. E a oração nos aproxima de Deus. Então faça o que Deus te pediu. Faça o que Deus te pediu. Entrega para Ele. Pai, nós oramos ao Senhor nessa noite. Toda resistência, toda barreira, caia por terra no nome de Jesus. Nós oramos, Pai, e nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor liberou. Nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite. Que a partir de hoje, Pai, o Senhor será prioridade na nossa vida. Que a partir de hoje, Pai, nós seremos obedientes. Nós seremos submissos, Pai, ao Senhor em nome de Jesus. Quebra toda resistência. Quebra a nossa vontade. Que a vontade do Senhor prevaleça no nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a irmos até o final, Pai. Nos ajuda a permanecer. Nos ajuda a ser perseverante no nome de Jesus. E nessa noite eu peço ao Senhor, Pai, esse que quer entregar a sua vida para Jesus, ajuda ele, pega na mão dele, traz ele aqui no altar, Senhor. Esse que quer renovar a aliança, quer reconciliar com o Senhor, traga ele, Pai, em nome de Jesus. Às vezes, querido, você precisa renovar a sua aliança. Não é porque você está errando o alvo, não é porque você está pecando. Escute aqui, pecado não é só fazer aquilo que é errado, pecado é deixar de fazer o que é certo. E às vezes você está distante porque você está deixando de fazer o que é certo. Renove a sua aliança com Ele hoje. Renove a sua aliança com o Senhor hoje. Renove, querido. E vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus Ele tem para nós. Deus Ele revelou tanta coisa para o teu coração. Deus Ele falou tanta coisa com você. E a minha oração é que você saia daqui e cumpra tudo aquilo que Deus te pediu, que Deus falou, que Deus colocou no seu coração. Em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir os aplausos da igreja. Deixa em nome de Jesus. A chuva descer, deixa a chuva Aleluias. molhar, Deus abençoe a sua vida, amém, querido? Obrigado aí pela seca. paciência, obrigado por ter me ouvido em nome de Jesus. Você pode louvar o Senhor mais uma vez? Deixa Dê a Ele a sua adoração. água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Aleluia. Glória a Deus. Vida de oração. Temos que resgatar o temor do Senhor. Temos que resgatar a nossa intimidade com o Senhor. Nós necessitamos disso, como nós necessitamos da água para beber. Que isso é a essência do cristão. É uma vida de oração. Quantas coisas Deus revela através da vida de oração. É sobrenatural o que Deus faz. Amém? Glória a Deus.